A Caert e Lide apresentam Cresce SC, o podcast de comunicação para o desenvolvimento de marcas e lideranças. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Cresce SC, o nosso podcast de comunicação para o desenvolvimento de marcas e lideranças. Eu sou a jornalista Melina Calduro, coordenadora de conteúdo da Rede de Notícias Acaert, e hoje eu recebo aqui no estúdio o André Arantes, que é diretor e conselheiro da EQI Investimentos, a maior corretora de valores de Santa Catarina e uma dos maiores do Brasil. André, muito bem-vindo e obrigada por estar aqui conosco. Olá, Melina, tudo bem? Obrigado pelo convite aí de fazer parte do Cresce. E vamos lá, vamos para cima conversar um pouquinho e mostrar aí um pouco do mercado financeiro para Santa Catarina. Excelente. O André, tem mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro, é formado em administração, passou por uma experiência internacional no Reino Unido, tem um MBA em gerenciamento de projetos e também em 2024 participou de mais um programa, de liderança de uma das escolas mais renomadas de negócios do mundo. André, me conta um pouquinho da tua história, como é que tu chegou no mercado financeiro, da administração que já tem uma ligação, mas foi para o mercado financeiro. Legal, então... Sempre fui um bom aluno, Sempre estudei bastante e quando chegou ali na hora de fazer faculdade, eu me perguntava o que eu quero fazer. E primeiramente eu pensei, vou fazer engenharia mecânica, que meu pai fez engenharia mecânica, parece um negócio legal, ele trabalhava em fábrica, na dúvida vou seguir o caminho do pai. Ele olhou para mim e falou, André, acho um negócio meio antigo engenharia, vai fazer alguma coisa nova. Eu falei, o que eu gosto? Dinheiro parece algo interessante, Sempre gostei de fazer conta, sempre negociei muito na adolescência. Eu gostava de videogame, eu ia na locadora e ficava negociando com o dono da locadora. Eu sempre gostei dessa parte de negociação. E aí que eu me encontrei em administração, Me parecia o caminho mais óbvio, era o que se relacionava mais com negociação. E quando eu vim para Santa Catarina, que foi para fazer a faculdade, eu passei para segundo semestre na Federal de Santa Catarina. E nesse meio tempo você fica 6 meses ali, que lá fora eles até têm o gap year, Eles ficam 1 ano vendo o que querem da vida. Eu fiquei 6 meses ali meio à toa e eu descobri o mercado financeiro por coincidência. No meu banco, onde eu recebia a mesada dos meus pais, tinha lá uma aba escrito Trade, eu cliquei e caí na Bolsa de Valores por um grande acaso. E a partir dali eu comecei a pesquisar na internet, tinha muito pouco conteúdo nessa época, mas já me abriu os olhos para o mercado financeiro, Bolsa de Valores, e é um negócio que é realmente muito interessante e atrativo, Então essa foi o ponto de partida do mercado financeiro. Em 2009, tu fundou a Clember Investimentos e foi, mais tarde, essa empresa se fundiu com a EQI. Então, como é que foi esse teu começo? Como é que surgiu essa ideia, assim, conhecer o mercado é uma coisa, fundar uma empresa é outra, Como é que foi esse caminho? Então, na verdade, o que eu fiz foi conhecer boas pessoas na minha vida, Bons guias, bons conselheiros aí. Então, quem fundou a Clember mesmo, foi o Sadi e o Fabrício lá atrás, em 2004, Quando eu vim para cá fazer faculdade, depois de 2 anos ali na administração, eu comecei a conhecer uma turma que estava no escritório de investimentos, que foi onde eu conheci ali a turma da Clember e eu comecei como é que eu vou entrar nesse negócio, O mercado financeiro daquela época era muito subdesenvolvido e com muita pouca informação, E completamente diferente do que a gente tem hoje, que todo mundo quer ser assessor de investimentos, vira e mexe, a pauta é falar de investimentos, que foi muito da tecnologia, de influencers e tudo mais que popularizaram e democratizaram. E naquele tempo era muito sobre Bolsa de Valores. E Bolsa de Valores, o brasileiro, ele é muito conservador nos seus costumes e nos seus investimentos. Então, tomar risco são coisas que estão fazendo agora mais recente. E como a gente lidava só com Bolsa de Valores lá atrás, existia uma barreira de entrada muito grande. Em 2012 ali, o mercado começa
a copiar o mercado americano através de plataformas abertas de investimento, que aí a gente começa a entrar em renda fixa, onde está realmente o bolso do brasileiro, né? Então começou a se democratizar. Bom, e deixa eu te perguntar, o que faz um assessor de investimentos, né? A gente ouve muito falar, já está mais popular, mas ainda não é normal do dia a dia de muitas pessoas. Então, o que faz um assessor de investimentos? Perfeito. Então, quando a gente sente dor, a gente vai no médico, né? Quando a gente precisa de conselhos jurídicos, nós vamos no advogado. E, normalmente, pela facilidade e acesso que o mercado financeiro tem, que você pode fazer um cadastro e ir lá e começar a investir, com 5 cliques hoje você começa a investir, as pessoas nem sempre estão acostumadas com a figura de um facilitador também para investimento, né? Como operar na Bolsa de Valores, por exemplo, ou operar no Tesouro Direto é tão simples quanto 5 cliques, as pessoas não entendem que às vezes pode ser tão complexo quanto operar um paciente no centro cirúrgico na medicina. Afinal de contas, o acesso transforma isso em uma falsa sensação de facilidade. Mas, no fim do dia, a gente está lidando com diversas situações, problemas, questões familiares, sucessórias e objetivos diferentes. Então, tem uma combinação de fatores muito complexa que o assessor de investimento faz isso. Entende o que a pessoa quer, entende a situação atual dela e recomenda aí quais são os passos, né, de curto, médio e longo prazo para atingir seus objetivos. Então, parece simples, né? Pode ser simples, mas uma pessoa te ajudando e identificando com profundidade e fazendo esse acompanhamento, porque eu acho que uma coisa legal da vida do assessor de investimentos é você acompanhar os clientes pela vida inteira deles. Então eu estou há quase 20 anos nesse negócio e eu conheço pessoas que começaram com 5 mil reais investindo lá atrás comigo e hoje tem mais de 20 milhões de reais. Né? Então é incrível ver como as pessoas tomam rumos imprevisíveis na vida e conseguem atingir um sucesso financeiro incrível em tão pouco tempo. Às vezes, hoje em dia, 20 anos é muita coisa, essa geração mais ansiosa, mas 20 anos, você sair de 5 mil para 20, 30 milhões de reais, é um negócio surreal, né? E essa é uma profissão que tem atraído cada vez mais jovens, né? Tá crescendo bastante o número de assessores, mas eu vejo que é uma profissão... O que é da característica que deixa tão instigante para esse jovem? Eu acho que o mercado financeiro ele tem um sex appeal, né? De ter um negócio de ganhar dinheiro. Como você está mexendo com dinheiro, ele tem uma fama de ganhar dinheiro também mais rápido. O que é uma verdade para quem atinge sucesso na carreira, né? Então, ele é um mercado muito meritocrático. E é rápido, realmente rápido. Então, acho que essa é a principal característica que chama a atenção da juventude. E também porque é muito falado. Então, você junta meritocracia com resultado, né, um pouco mais rápido. Eu acho que essa combinação aí, ela chama bastante a atenção dos jovens, o que é uma característica muito forte da EQI, né? Formar jovens. Eu mesmo... lá, quase 20 anos atrás, eu não sabia nada, né? No fim do dia, estava no meio da faculdade, entrei lá na empresa e fui formado, né? Fiz minha certificação, passei por um processo de formação e aprendi do zero. No início eu passei muito chimarrão, café em sala de cliente, junto com investidores de mais idade ali, que frequentavam diariamente o nosso escritório. Consertei muito computador para eles também, enquanto eu ia aprendendo com eles, com os profissionais que ali já estavam e estudando por fora também. Então, acho que é um ambiente muito dinâmico, de muito crescimento, e isso chama a atenção mesmo do jovem. E tu trouxe 2 pontos muito importantes. O primeiro sobre a formação
pela EQI, né? Que começou como um blog de assessoria de investimentos e hoje é uma grande corretora renomada. E o segundo sobre a necessidade de ter essa formação, de ter essa certificação, porque não é só dizer, né, que é assessor, tem que ter uma certificação para poder atuar como. Então, como é que vem essa história da EQI nisso tudo? Então, como a gente a gente precisa de muita gente, o nosso negócio, a gente descobriu que um dos principais motores são pessoas. Por quê? Porque a gente começou a crescer muito por marketing digital e isso trouxe muito cliente pra gente. Quando eu tenho muito cliente, eu tenho um problema que o tempo é escasso. E se eu acredito no atendimento humano de pessoas, né? Então eu estou usando o digital como fonte de aquisição de cliente, né? Como educação para trazer mais clientes, e eu tenho o ser humano para cuidar das pessoas, né? Então, nos bancos tradicionais, existem carteiras de clientes com mais de 5 mil clientes por gerente, 1.000 clientes, 700 clientes, 300 clientes. Ali na EQI, a gente tem uma média de 60 clientes por assessor. Então, se eu abro 2.000 contas por mês, imagina que eu preciso ter muita gente para atender. E não existe profissional no mercado porque é um movimento mais recente. Principalmente, muito mais recente. Principalmente nós que temos filiais ao longo do país inteiro. Né? Então, a gente hoje, com 14 escritórios, mais nossos parceiros de escritórios via B2B, que a gente fala, que representam a nossa marca, o jeito da gente expandir nesse mercado é de fato pegar jovens, né, que querem uma carreira, ensinar eles e inclusive contratar apostando que ele vai passar na certificação, que eu vou ensinar ele e ele vai ser um profissional, né, amanhã. E uma outra categoria de profissional que vem crescendo cada vez mais é pessoas procurando reposicionamento no mercado. Então tem profissionais que são mais experientes, que já estão ali na casa dos 30, 40 anos de idade, tem uma carreira em outro mercado, e ele fala, poxa, queria mudar aí, né, e ir para o mercado financeiro também. Sei falar com pessoas, tenho experiência com atendimento de cliente, negocio bem, né, e a gente também acredita nessas pessoas e faz reposicionamento e recolocação de carreira. Muitas vezes tem que dar alguns passos atrás, né? Você está se reposicionando, mas quando engrena é um negócio surpreendente assim, como a gente consegue reposicionar os profissionais. E aí que tem uma característica muito legal de ter saído de São Paulo e tudo mais e ter uma sede aqui em Itajaí. Então, como é que é esse movimento de não estar onde todas as... Está, porque tem 14 escritórios, mas a sede não ser exatamente numa Faria Lima, por exemplo? Sim, isso olhando de longe parece que é uma desvantagem, né? É uma desvantagem competitiva. Mas até ontem eu estava com o nosso CEO, com o Juliano, e a gente, como está em Santa Catarina e os diretores da empresa estão espalhados, tem 3 em São Paulo, 5 em Itajaí, 1 em Florianópolis, que sou eu que fico aqui. E essa distância do mercado financeiro, ela te tira de ruídos, né? Então você está trabalhando aqui localmente focado na sua operação e nos seus clientes, e a hora que você está na Faria Lima é ruído toda hora, é almoço toda hora, é coquetel toda hora. Então a gente acha que isso é uma vantagem competitiva que faz com que a gente foque demais na nossa operação e no nosso core business, que a gente diz, que é atender cliente, é focar no cliente e estar ali fazendo nossa operação, crescendo cada vez mais e expandindo nossos negócios. Então, Santa Catarina é uma grande praça para a gente, também é um estado que cresce significativamente, e a gente tem aqui em Itajaí, tem Florianópolis e tem também Chapecó e Joinville. Que legal. Então, a gente tem uma presença muito forte, tem bastante orgulho de ser aqui de Santa Catarina. Muito bom. E tem uma expansão prevista para o próximo ano com a contratação de mais assessores. Conta um pouquinho pra gente. Como tu falou, né? A experiência de vocês é realmente esse atendimento mais premium, mais próximo, e tem uma expansão grande para o próximo ano. Sim, ano que vem, assim como esse ano já foi de bastante crescimento de pessoas,
a gente quer contratar aproximadamente umas 500 pessoas, né? Como é uma característica de formação, às vezes a pessoa vê que não é muito o que gostaria e tá tudo bem. Se tinha perfil, a gente trouxe ali, a gente entende que a gente faz essa parte também social de, cara, estamos trazendo gente aqui, estamos ensinando, mostrando que é mercado financeiro. Mas a gente quer que fique pelo menos mais 250 pessoas aí, que fique com a gente, que construa essa trajetória da QI. Hoje a gente está com aproximadamente 1.300 colaboradores, a gente fechando ano que vem mais próximo de 1.600, 1.500 pessoas, para a gente continuar desenvolvendo, estando próximo do investidor e fazendo diferença aí no futuro das famílias. E como é que é para vocês, com essa quantidade de gente, manter uma cultura, manter toda a liderança, né, desse time todo? A gente é um pouco polêmico, mas a gente acredita no trabalho presencial. Por quê? Justamente por causa disso, de cultura. São pessoas majoritariamente jovens que a gente precisa transferir experiência em um curto espaço de tempo, ainda mais porque eles querem crescer muito rápido, né? Então, à distância, esse trabalho vai ser mais difícil e por isso a gente não acredita muito nesse modelo de home office, mas eu acredito que quando as pessoas chegam ali na QI e veem a energia que a gente trabalha, a união que a gente trabalha, que são os nossos grandes valores. A gente passou por um trabalho de identificação de valores da empresa, e isso tudo é a cultura, né, que você colocou, Melina. A gente quer pessoas aderentes à nossa cultura, unidos para a gente construir um grande negócio de longo prazo. Então é só com valores muito bem definidos, aderentes aos valores da empresa, com os valores pessoais, e a gente vai conseguir fazer manter essa cultura para quando as lideranças não estiverem, as pessoas tomem decisão de um jeito parecido com que a gente toma decisão. Então, quando eu tenho um cliente lá sendo atendido por um assessor, se eu conseguir transferir a cultura, nossos valores, nossos princípios, eu tenho certeza que essa pessoa vai estar atendendo parecido com o que o André fazia lá atrás, 10 anos atrás, quando eu ainda atendia cliente. Então, esse é meio que a fórmula de perpetuidade e escalabilidade do negócio, né? E qual que seria um perfil para uma pessoa que quer ser um assessor? O que ele precisa ter para conseguir entrar nesse mercado? Eu vou te dizer que, assim, já passou bastante gente ali, né? Hoje estamos com 1.300, mas com certeza já foram mais de 2.000 pessoas ali que já passaram com a gente. E tem que ter curiosidade, tem que ter proatividade, tem que ter adaptabilidade e uma curva de aprendizado rápida, porque o mercado é muito dinâmico. A gente, como todo mundo, vai errar várias vezes, mas tem que perceber, errar pequeno, errar rápido, corrige rota. Então a gente é muito aderente ao método de consultoria ali da Falcone, de PDCA. Então a gente está sempre planejando, fazendo, controla, vê se está tudo certo. O que não está certo a gente corrige e já vai para a próxima. Então tem que ficar sempre testando, aprendendo e continuando ali dentro da empresa. Então essa flexibilidade, ela é muito importante, e a proatividade, eu acho que você aprende na medida da frequência que você é exposto, né, às coisas. Então se você faz 10 ligações por dia, você vai aprender numa velocidade. Se você fizer 30, você vai aprender 3 vezes mais rápido, né? Então, essa energia, ela é muito relevante no nosso negócio. André, a EQI, ela é muito inovadora, né? E eu sei que esse final de semana vai ter o lançamento de um grande projeto aqui no aeroporto de Floripa, que vai ser um projeto de verão que tem essa parceria da EQI, que são quadras de pádel para as pessoas utilizarem. Como é que vocês selecionam esses projetos, pensam nessas inovações e qual que é o valor para vocês de retorno mesmo desses projetos? Perfeito. Eu acho que tem aqui alguns aspectos, né? Quando a gente começou a fazer marketing, a gente ia sentindo, um dia eu vou patrocinar uma corrida, outro dia eu vou patrocinar. Como a gente tem muito cliente, né? A gente tem mais de 85 mil clientes, sempre vem algumas coisas para a gente fazer junto e participar.
Alguns anos atrás, uns 2 ou 3 anos atrás, a gente identificou que o nosso cliente tinha bastante afinidade com o tênis, né? Que é um esporte que conecta muito com os nossos clientes. E a gente resolveu investir em esportes de raquete. Então, tênis e pádel, em Itajaí tem muita quadra de pádel, acho que é o lugar que mais tem quadra de pádel do país, talvez. Então, pádel e tênis conectou muito com os nossos clientes e identificou com o que a gente gosta também de fazer. Então, a gente começou a adentrar patrocinando alguns atletas, né? Teve até atleta nosso campeão de Australian Open ali no tênis. No pádel a gente patrocina os principais atletas aí, campeões do pádel. Então a gente virou referência nesse mundo aí de raquetes. E a hora que veio esse projeto do pádel no aeroporto, a primeira quadra de pádel no aeroporto do mundo, e combina totalmente com um dos nossos valores, que é a inovação, poxa, a gente falou, não tem como não fazer, né? Vamos expor nossa marca, expor o que a gente gosta, proporcionar uma experiência diferente para todos os nossos clientes, porque a gente convida eles para fazer parte, para estar junto com a gente, ter esse contato próximo e ainda fazendo um esporte que todo mundo gosta, junto com a mentoria desses profissionais referências que a gente leva para estar junto com o nosso cliente, aprender, trocar uma bola. Então é um negócio que diz muito sobre a gente. Extremamente inovador e disruptivo, porque a gente não imagina que uma assessoria, né, de investimentos, uma corretora de investimentos vai estar no aeroporto com quadras de pádel durante o verão. Então, muito legal esse projeto. E o que mais tu pode contar um pouquinho pra gente aí da EQI, do que vem pro próximo ano? Eu acho assim, do lado, a gente falou muito de formação de profissional. Tá acontecendo uma mudança no mundo das certificações, tá? Eu já passei por isso na minha carreira. Em 2011, eu fiz uma breve troca de escritório de investimentos, e para você desplugar num e plugar no outro, a tua certificação tem que estar ok. Via de regra, estaria tudo ok, porque eu já era certificado. Bem naquele ano, trocou a certificação. E eu tive que me recertificar. E isso vai acontecer de novo agora. Em 2026, a Anbima vai trocar a certificação dela, e as antigas CPA 10, CPA 20, CEA, elas vão trocar de nome, e quem ainda não tem vai ter que fazer ela. Para trabalhar junto com a gente, tem a CPA 20 e ela vai se transformar em 2. Você vai ter que passar em 2 certificações agora. Até dia 20 de dezembro, ainda é a CPA 20, depois vai ser a CPA e a CPRO-R. Então, se você tem muito interesse em trabalhar nesse mercado, dá tempo de correr. A gente tem mais 15 dias, quem sabe, se tiver data aberta de prova, e fazer a certificação. Tá? Se não, vai ter um tempinho ali de adaptação quando sair uma nova certificação. A gente precisa refazer todas as apostilas, entender quais são os questionários e tudo mais. Mas a novidade dessa nova certificação, eu estava estudando, é que ela vai ter uma equivalência com o mercado europeu. Então, vocês fazendo a nova certificação, espero que em alguns dias, como a gente costuma dizer, pode ser 10 dias, 100 dias ou 10 mil dias, a gente também esteja no mundo inteiro, né? A gente já tem uma operação em Miami, quem sabe Europa. Então, é um mercado que tem muita possibilidade. Vai para cima, procura a gente tem uma série de vagas, entra ali no nosso site da eqi.com.br. Então, você que é jovem ou você que é mais sênior e conhece jovens, filho, sobrinho, que quer entrar, quer uma carreira, quer trabalhar no mercado financeiro, nosso programa, eu tenho bastante convicção que é o melhor programa de formação do mercado financeiro, tá? Então eu vou deixar esse recado na parte de desenvolvimento profissional, e para você que quer um atendimento próximo, com metodologia, processo, que se preocupa com você e sua família, também procura a EQI, que a gente está pronto para te ajudar. Perfeito, André. Então, muito obrigada por participar aqui do nosso podcast. E eu agradeço também a você que nos acompanhou na sua rádio preferida e também no YouTube da Acaerte. Na semana que vem eu volto com mais histórias aqui no Cresce.
Este foi o Cresce SC, uma parceria entre a Caerte e o LIT.